Somos três mulheres. Nós somos três mulheres ousadas que obedeceram a voz. Eu não ousei nada, mandaram eu fazer. Então, A ordem veio de cima. nós somos obedientes. Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcela, estou aqui com duas amigas queridas, irmãs, e hoje vamos falar com vocês um tema um tanto delicado, tá? O nosso tema é sobre as dores do aborto, tá? Nesse bate-papo, no decorrer da conversa, vamos explicando para vocês alguns tópicos, alguns fatores relacionados, mas isso é conversa para daqui a pouquinho, tá? Eu me chamo Marcela Maciel e vou deixar minhas amigas se apresentarem para vocês. Olá, boa tarde. Meu nome é Marilene Gonzala e nós estamos aqui para um bate-papo bastante agradável, um bate-papo diferente, né? É diferente. E eu sei que vai ser transformador na sua vida. Você pode, fique com a gente, segura um pouquinho aí a ansiedade, sente, aproveite o momento, pega um cafezinho, um biscoitinho, não tenha pressa de sair, porque o nosso papo vai ser muito bacana. Olá, meu nome é Vanessa Vilas. E como as meninas disseram, estamos aqui para conversar sobre um assunto pouco falado, até evitado, né, por muitas pessoas. E nós entendemos que é um assunto de suma importância, nós precisamos tratar sobre esse assunto, até para esclarecer algumas coisas para quem não tem informação. Então, na verdade, o que acontece? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e ouvi muito sobre as dores do aborto. E aí eu resolvi conversar com a Vanessa e com a Marcela. Por quê? Porque, na verdade, isso é um papo entre amigas. E amigos conversam, né? Sobre diversos assuntos. Verdade. E sobre as dores do aborto é um assunto muito delicado. Eu resolvi fazer uma pesquisa e pesquisei com muitas mulheres que já tinham tido aborto espontâneo, né? Aquele aborto que a pessoa não está esperando, mas também conversei com mulheres que tinham feito o aborto, que ela provocou o aborto porque ela, por alguma razão, ela não queria ter o bebê. E aí, com essa conversa, nós resolvemos que íamos bater um papo esclarecedor. E o que acontece? Esses dias eu conversando com uma pessoa, perguntei para ela assim, ela já teve um aborto espontâneo, a filha dela tem 5 anos, então há 4 anos atrás ela teve um aborto espontâneo. E aí eu perguntei para ela assim, qual foi a sensação, como é que foi, o que você sentiu? É porque a gente fica curioso, né, para saber o que a pessoa sentiu ali na hora, né? Ela disse para mim assim, não senti nada não. Aí eu falei, não senti nada? Ela falou assim, não, eu descobri que eu sangrei e aí eu percebi que eu estava perdendo o bebê. Eu falei, mas você já tinha mesmo certeza de que estava grávida? Ela sabia, já sabia que estava grávida. E aí nós começamos a conversar sobre o assunto. Aí eu falei, como você se sentiu depois? Aí me bateu. Eu falei, gente, porque olha só, o que aconteceu? Ela disse pra mim que não sentiu nada. E aí depois eu falei pra ela assim, mas e depois? E agora? Falando comigo sobre o assunto. Ela curvou a cabeça. Você sentiu que tinha um sentimento? Tinha algo. Bateu Dentro dela. Ela ocultou aquilo. Porque na verdade o que acontece? O que nós queríamos fazer o tempo todo? Fugir da dor. Com certeza. Então ela perdeu o bebê. Ela não tinha mais o que fazer. Mascarou, ela não queria sentir aquela dor. Então, quando eu perguntei a primeira coisa que ela disse, não senti nada não. E aí nós continuamos a conversa. Ela achou que não sentia nada. Achou que não sentia nada. Aí continuamos a conversa e eu falei pra ela assim, e agora? Nesse exato momento, o que você está sentindo? Depois de anos, né? 5 anos. E aí ela pegou e os olhos dela começou a lacrimejar e ela falou assim, que engraçado. Eu tô sentindo uma sensação engraçada. Nunca senti isso antes. Por quê? Porque na verdade ela nunca mais tocou no assunto. Ela camuflou. Camuflou a Durante dor. muitos anos. Camuflou a dor. E o que acontece? E isso traz depois sequelas assim absurdas, né? Com certeza. Porque a pessoa camufla a dor de uma condição Sequelas dessa. emocionais, né? E depois,
meu Deus, a pessoa está com crise de ansiedade. E não sabe a causa. Não sabe a causa. Tem pessoas que guardam o quarto do bebê montado durante anos e não permitem outros membros abrir aquele quarto ou mexer nas coisas. É um memorial de dor, né? É um memorial de dor. Montar, teve um aborto espontâneo, o quartinho está montado, a pessoa não consegue desmontar porque ela quer ter aquele apego emocional, mas é um memorial de dor ali dentro da casa da pessoa. E depois, aí eu fui, conversei com essa pessoa, captei essa ideia. Por quê? Porque eu precisava entender, né? E aí eu fui conversar com uma outra mulher. E a idade era a mesma, a condição era a mesma, e ela falou pra mim assim, e isso me marcou muito, porque ela falou pra mim assim, quando eu cheguei em casa, em que eu tinha perdido o bebê, que eu descobri que eu sangrava e que eu realmente estava perdendo o bebê, eu sentei em casa e comecei a chorar muito. Ela dizia, eu não presto nem para ter um filho. Meu Deus. E eu falei, ai, mas aquilo doeu dentro de mim, porque eu já senti muitas vezes essa situação, né? Essa sensação, essa dor. O fato de eu não conseguir gerar, dentro de mim, dava sente impotente, sim, né? porque eu olhava. Engraçado que eu passava na rua e via assim, todo mundo grávida. E só eu não engravidava. E eu lembro que às vezes eu vindo do trabalho, eu passava e eu via pessoas, moradores de rua, com um bebê no colo, moradores de rua, aquelas mulheres grávidas, e eu dizia, Deus, e eu? Eu trabalho, eu tenho recurso, eu posso criar um filho, eu não consigo gerar. E aí eu ficava pensando assim, nossa, eu realmente sou uma inútil, não sirvo nem para isso. E aí eu identifiquei essa dor, eu falei, opa, ela sentia a mesma coisa que eu sentia. No caso, a pessoa já com um bebezinho, já gerando já com 2 meses, e aí perde essa criança. E aí eu perguntei como é que foi a sensação. Ela dizia, nossa, eu me sentia a pior mulher do mundo. Porque eu pensava, eu sou incapaz de segurar dentro de mim um bebê. Eu não presto para nada. E eu não presto para fazer coisa alguma. E isso vai trazendo o quê? Dores emocionais. Não é só quando se perde um bebê, esse é o nosso papo. Porque quando se perde um bebê, não se perde o bebezinho só. Tem muita coisa envolvida. Tem uma mãe, tem um relacionamento, porque muitas vezes o cônjuge culpa a mulher. O casamento pode prejudicar o casamento, causa depressão. Depressão mata. Desestabiliza o As relacionamento. pessoas acham que depressão fica triste no campo, mas depressão mata. Com certeza, muitas pessoas não aguentam a pressão e aí, e eu segui, né, nas minhas pesquisas e continuei procurando saber. E outra coisa muito interessante foi isso que você falou, Vanessa, que as pessoas guardam um memorial quando sofrem com um aborto já com um bebê de 7, 8 meses. Eu vi um episódio da mãe que foi para o hospital, levou tudo para o hospital. O sonho dela estava prestes a se realizar. E aí, quando ela chega no hospital, vai fazer os exames para ter o bebê, ela descobre que o bebê está morto. Eu conheço um caso de uma pessoa que passou por isso. Né? Uma Imagina próxima a mim, eu vi a barriga da pessoa crescer, era até uma menina, ela estava grávida de uma menina, e ela passou mal, foi ao hospital e na hora do parto a criança estava morta, ela não sabia. E todos os exames deu certinho. A pessoa não vai certinho. entender se está tudo certinho. Não compreende. O porquê de gerar uma criança tantos meses, criar vínculo, criar laço e não poder trazer essa criança para casa. Foi. E aí essa mãe conta que ela teve que sofrer porque ela teve que dar luz. Teve que dar luz. O bebê estava dentro dela. Ela teve que dar luz do bebê, que já não tinha mais vida. E isso trouxe para ela assim, dores na alma. E como essa mãe volta para casa? Como esse pai volta para casa? A pessoa vai para o hospital com a malinha do neném e sai do hospital com um caixão. E como chega em casa e a casa está toda esperando, já tem cheiro do bebê, a expectativa dos familiares é imensa com essa criança. As roupinhas prontinhas. Menina, o quarto todo pronto. Então a família foi lá, pegou, entrou no quarto, tirou aquelas coisas do bem-vindo, né? Porque você também não pode interromper, vai lá e tira tudo. Não pode, é o momento. É verdade. O momento. Respeitar, né? E
E aí essa mulher, ela dizia o quanto estava sendo difícil. E aí depois as pessoas diziam assim, mas bom que não conviveu com ela, né? Bom que foi um bebezinho, não tinha 1 ano, não tinha 2 anos, tinha 9 meses. Tenta consolar. Tenta consolar uma mulher. Não. Tenta consolar uma mulher que 9 meses amou incondicionalmente aquele bebê. Sonhou com o rostinho sonhou, do neném, que viu um menino dizendo, será que meu filho quando tiver 10 anos vai fazer... rostinho. Minha filha, ver uma roupa e dizer, verdade. minha filha com 10 anos, como é que vai ser? E é muito interessante. E aí essa mãe contando a dor, e eu fiquei pensando, eu falei, não tem como mensurar isso. Não tem como mensurar isso. Mas exatamente por isso que nós estamos aqui, né? Porque na verdade, você não vai pegar essa dor e vai levá-la consigo com mazelas. Não, mas nós precisamos entender que o bebê se foi. E agora, o que a gente faz, Marcela? E depois, Com essa dor, com essa perda, com esse momento, Vanessa, que trouxe tanto transtorno para a família, porque está todo mundo numa grande expectativa. Quando o bebê nasce, já tem planejamento da festa de 1 ano. Com certeza. O bebê está no corpo. De 15 anos com a menina. É E o o sonho pai já está sonhando com isso. Na escolinha, já puxando a mochilinha, indo pra escola, a gente pensa tudo. Tem toda uma expectativa em volta disso, né? Então, Mari, eu estava conversando ainda há pouco com uma amiga e eu estava explicando para ela que o mundo espiritual ele é regido por leis, assim como o mundo aqui. Quando a gente trabalha, vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu já vou voltar, vocês vão entender. Quando a gente trabalha, que a gente adquire bens, esses bens vão ficar para os nossos filhos. Sim. Nossos pais deixam para a gente, nós vamos deixar para os nossos filhos. Assim também é no mundo espiritual. Quando cometemos erros aqui, no mundo físico, e que a gente não corrige esses erros, nós mantemos esses erros dia após dia, nós estamos deixando um legado para a nossa geração. Porque o mundo espiritual, existem as leis também do mundo espiritual. Assim como deixamos herança aqui na Terra, também deixamos herança no mundo espiritual. No mundo natural, nós temos as nossas leis, que é a Constituição Federal. Sim. No mundo espiritual também tem a Constituição. Nós temos um juiz, nós temos um defensor. Exatamente. E nós temos um acusador no mundo E espiritual. tem todas as leis também. A Bíblia ela fala pra gente sobre pecado, iniquidade e transgressão. O que é o pecado? A maioria das pessoas sabe. Pecado é quando... Isso que eu ia te perguntar. Esclarece O que é esse negócio aí? os mínimos detalhes. Vamos lá. Pecado é quando você tropeça. Vou dar um exemplo. Você tropeçou, você caiu. Opa, balançou a sujeirinha, levantou e você não caiu de novo. Vou dar um exemplo um pouquinho mais pesado. Sabe aquela vizinha que é casada? E o marido dela viaja muito. Aí ela tá com saudade do marido, mas houve um distanciamento e ela acabou traindo o esposo. Se arrependeu, pediu perdão, conversou com o esposo, se redimiu do erro dela. O nome disso é pecado. Ela cometeu um erro e não fez mais. O nome disso é pecado. Tem a iniquidade, que é quando você continua caindo. No caso dessa vizinha, eu vou usar como exemplo. Ela continuou traindo o esposo, continuou tendo um adultério, continuou no erro. O nome disso é iniquidade. Isso transpassa para as próximas gerações dela. Ela se tornou uma adúltera. Está entendendo a diferença? O nome disso é iniquidade. Quando a pessoa é iníqua, ela transfere aquela herança geracional para a geração dela. E a Bíblia ela fala que por causa dos nossos erros, a nossa geração pode ser amaldiçoada até a quarta geração. Meu Deus, que sério. O nome disso é iniquidade. Então, pecado é quando eu cometo algo, né, cometi algo errado, pedi perdão, não faço mais. Sim. E a iniquidade é quando eu faço algo errado, gostei de fazer errado e continuo fazendo errado, porque eu tô no erro e se eu não me redimir, porque o pecado é bom. O pecado é bom, o pecado é gostoso. Persisto no erro e isso passa para o meu filho. Exatamente. Que passa para o meu neto, que passa para o meu E aí bisneto, que passa para o meu tataraneto. A transgressão,
que sai do teu sangue e transgride até a sua quarta geração. E falando um pouquinho sobre o mundo espiritual, quando transgride para a nossa geração, você dá uma carta em branco para o inimigo, para Satanás, usar contra a sua primeira, segunda, terceira e quarta geração. E assim também ocorre com os nossos antepassados. Minha mãe, minha avó, minha tataravó, minha bisavó. Os erros deles transgridem até a minha geração. Marcela, vamos esclarecer aqui uma coisa. Se os meus antepassados cometeram abortos, há uma grande possibilidade disso acontecer comigo, mesmo que eu não queira, com o aborto espontâneo? Com certeza. Não só aborto, né? Porque quando a gente fala de iniquidade dos antepassados, não significa que eu, supondo-se que a minha tataravó, um exemplo, fez aborto, não significa que eu vou ter um aborto. Eu também posso abortar várias áreas da minha vida. A área profissional pode ser abortada, casamento pode ser abortado, área financeira pode ser abortada, então ele abre um leque. Então não é só um aborto de você gerar um filho, é um aborto no geral, em várias áreas da nossa vida. Vanessa, para você ter uma ideia, quando a mulher aborta propositalmente, geralmente os filhos abortados são o primogênito, são o primeiro filho, na maioria dos casos. Pessoa nova, inexperiente, não tem uma condição financeira bem ajustada, então ela aborta o primeiro filho. Na maioria dos casos é o primeiro filho, não é uma regra. E a Bíblia fala que para o homem, para o pai desse bebê, que permitiu o aborto, consentiu, financiou, ele está matando a primícia da virilidade. Ele mata a virilidade. Então, quando uma mulher aborta um filho, o próximo filho vai nascer no túmulo do primeiro filho, porque ali morreu o primeiro, o primogênito dela. Então isso causa consequências drásticas para as futuras gerações. O próximo bebê vai ser gerado num túmulo. E sabe o que... Tem pessoas que acham que ainda não tem vida. E sabe o que eu percebi nessas minhas pesquisas? De que as mulheres que fizeram aborto, elas no primeiro momento, fizeram para resolver um problema. Igual a Marcela falou, né, que normalmente o primeiro filho não sabe o que fazer, descobri que estou grávida, não sei o que fazer, como resolver isso. E eu observei que no decorrer do tempo de vida dessas mulheres, elas começam a trazer para si, inconscientemente, dores muito profundas na alma. Começam a sentir solidão, que é uma proporção assim absurda, mas ela tem 3 filhos, depois desse ela teve 3 filhos, mas ainda assim ela sente muita solidão. E normalmente após 10 anos que é cometido o aborto, é que começa a se sentir essa dor. Porque ela começa, né, porque ainda está muito menino, ainda não tem a maturidade. Depois começa a criar filhos e aí começa a ver, um exemplo, tem 2 filhos, mas abortou um, aí ela começa a olhar os 2 filhos brincando e diz assim, e se o outro estivesse ali? Verdade. Se eu não tivesse tirado, estaria agora com 5 anos, por exemplo. E isso começa a atormentar muitas mulheres. A mulher já está com uma vida profissional bem sucedida, a mulher já está com uma vida financeira muito bem sucedida, a mulher já está com uma vida familiar bem sucedida, porém emocionalmente destruída. Vale também lembrar o seguinte, né, a gente começou a falar de aborto espontâneo, né, que provavelmente, né, precisa ser feito um mapa geracional da vida daquela pessoa para a gente poder investigar, para entender o que está acontecendo com ela. Porque assim, nós somos divididos em três áreas, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Né? Então existem problemas que é no corpo, problemas que é na alma e problemas que é no espírito. Então a gente não pode tratar o que é espiritual como se fosse na alma. E não podemos tratar o que é no corpo como se fosse na alma ou como se fosse no espírito. E vice-versa. Né? Então, caso de aborto espontâneo, é preciso que a gente faça um mapa para a gente poder entender o que acontece. Agora, tem uma outra diferença. Existem pessoas que fazem aborto consciente. Sim. Né? Vontade de fazer, desejo de fazer. Pode falar. Só me explica a diferença de alma e espírito. Nós somos, segundo a Bíblia, tá? Nosso embasamento é todo bíblico aqui.
Então nós somos seres espirituais. Então antes de nós virmos na Terra, é preciso que nós viemos num corpo. Por quê? Existe uma lei, um princípio espiritual que não um espírito ele não pode andar na Terra legalmente, como a gente já falou aqui. Existem leis no nosso mundo natural, como a nossa Constituição Federal, e existe a Constituição Federal Espiritual. Então, para um espírito andar na Terra, até para Deus agir aqui na Terra, é preciso ter um corpo. E esse corpo ele só é gerado da onde? Através da barriga da mulher. Então, a Bíblia nos respalda sobre isso. Através da barriga da mulher é que será feito a nossa casca, o nosso corpo, para poder andar e fazer o que tem que ser feito na Terra. Então, quando Deus quer enviar um Espírito na Terra, todos nós, vamos entender isso também, todos nós fomos feitos por um propósito, por um objetivo. A gente não está aqui por vir oba-oba, não. Eu não vim para cá só para ter amizade com vocês, nem para gravar esse vídeo, não. Também. Mas existem outras coisas para ser feito aqui. Então, Deus nos envia, né? Nosso espírito ele está com Deus, ele nos envia através da gestação da mulher. Né? E o que eu estava falando a respeito do aborto intencional, do aborto feito consciente, né? É muito grave isso, porque as pessoas elas têm na mente delas que não tem bebê ali. Eles acham que como um espermatozoide foi lá, fecundou um óvulo, é só uma bolinha de carne. Eu já ouvi isso. Sempre, né? Sempre é só uma bolinha de carne, não tem nada, não tem sentimento e não tem problema. Sabe? Não tem problema. E a Bíblia diz que, está aí em Gênesis isso, a Bíblia diz que Rebeca, quando estava grávida de gêmeos, né? Estava grávida de Esaú e Jacó, ela se reporta a Deus e fala: Senhor, tem uma confusão aqui no meu ventre. Ela nem sabia que estava grávida de gêmeos. Né? Tem uma confusão aqui no meu ventre. E Deus fala diretamente para ela: tem 2 nações dentro do seu ventre. Então, quando a pessoa ela faz um aborto, ela comete um aborto, ela não está tirando uma bolinha de carne, ela está extraindo, ela está matando uma geração. É o extermínio de uma geração inteira. De uma nação. De uma nação. Eu estava pensando Isso é muito sério. Se minha avó tivesse abortado a minha mãe, teria matado a minha mãe, me matado meus 4 irmãos, minhas 2 filhas, os meus futuros netos, os meus sobrinhos. Não teria. Aquela galera não existiria. Não é uma bola de Não carne, é uma não bola é de um carne. feto, é uma nação. Na verdade, o que acontece? Nós estamos vivendo numa sociedade que está tendo inversão de valores. Sim. É muito mais fácil agora fazer o quê? Não vamos nos prevenir. Se acontecer, a gente vai lá e tira. Vamos lá. Entendeu? Quando na verdade o que acontece? Não seria o mais prudente que eu e você fôssemos autorresponsáveis pelas nossas ações para que outros não pagassem pelo preço do nosso Com pecado? toda certeza. Mas por falta dessa informação, das pessoas acharem que é só uma bolinha de carne, né? Eu queria te explicar rapidinho como é que acontece, né? Imagina um útero, né? As trompas, e quando o espermatozoide ele vem, o óvulo já está preparadinho aqui. E o útero, ele vira um ninho. Ele vira um ninho e está todo preparadinho para receber o bebê. Então, quando o espermatozoide que é fecundado aqui, na trompa, aqui, ele já vem para cá já com um bebezinho. Já sabe se é menino, se vai ser menina, se vai cantar, se vai ser militar, se vai ser advogado, já sabe-se o que é. E quando chega aqui, acontece o aborto. Você não está matando uma bola de carne. Então Deus gerou aqui. Aqui Começou tudo. Tudo começa aqui. Não, na verdade Deus gerou lá. Gerou lá em cima. Gerou lá, veio de lá, cá. veio pra cá e veio pra cá. Aí chega aqui e acontece. Isso é um assassinato. E as consequências? E as consequências sim. Uma mulher, quando ela aborta, ela mata o filho intencional, que nós estamos falando do caso intencional, dentro do ventre. E esse sangue que foi abortado, que está dentro do útero dela, é como se espalhasse no corpo dela e ali se torna um útero maldito. Porque foi amaldiçoado aquele lugar. Houve um derramamento de sangue dentro. Quando Caim mata Abel,
Deus pergunta para Caim. Ah, é verdade. E Deus fala, o sangue do seu irmão até a mim. Então, o sangue desse bebê que foi assassinado dentro do útero da mãe, clama com certeza também a Deus. E aquilo ali dá autonomia, autoridade para o inimigo. É como se assinasse um cheque em branco e desse na mão de Satanás. Quando ela aborta, faça com a minha primeira, segunda, terceira, até a minha quarta geração, que a Bíblia fala que Deus abençoa até a 1000ª geração, mas a maldição vem até a terceira e quarta geração. Amaldiçoa até a minha quarta geração, em qualquer área da minha vida que você quiser, porque o aborto ele dá legalidade para amaldiçoar isso. Qualquer área. Várias áreas, né? Exatamente. Isso é um assunto muito, muito delicado. Por isso, nós não estamos aqui, na verdade, para julgar ou criticar quem fez ou quem deixou de fazer. Por quê? Porque cada um conhece de si. Cada um tem a sua razão para fazer as suas coisas, para tomar as suas atitudes, ter as suas escolhas. Nós estamos aqui, na verdade, para trazer um esclarecimento à luz da Bíblia. Sim. E a Bíblia diz que o ouvir a palavra de Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida, né? Sim. Então, a palavra diz, né, que a palavra liberta, né? Te traz conhecimento, o que o conhecimento liberta. Só lembrando, Mari, que tudo que a gente está falando aqui, nós vamos deixar a descrição de cada versículo, de cada livro, as referências embaixo do vídeo. Tá? Show, isso é muito legal. Porque aí dá a oportunidade das pessoas buscarem. Porque a palavra de Deus diz que quem conhece a verdade liberta. Exato. Então, para estudar em casa, para ter um discernimento do que a gente está falando aqui. Tá, meninas, agora vamos lá. Aquela mãezinha, num momento lá de dificuldade, de dor, não sabia o que fazer, ela foi lá e fez o aborto. Ai, Marilene, mas como... Eu sei porque, conforme eu fui fazendo as pesquisas, já muitas mães falaram isso comigo. Ah, eu já tive outros filhos, mas eu ainda sinto. Outras pessoas já me falaram, não, pra mim resolveu, não tive problema, graças a Deus, porque eu abortei e acabou com o meu problema era esse, então não tive problemas. Mas e aquela mãezinha que agora está vivendo a dor, porque ela abortou, mas, na verdade, depois bateu dentro dela um arrependimento. O que ela faz? Você já falou. É o arrependimento que vai libertá-la. É o arrependimento. É ela se reportar a Deus arrependida daquilo que ela fez. Que através do arrependimento dela é que Deus vai libertar. Mas esse arrependimento pode ser só não é contar a história. Não é contar a história. Assim, me arrependi, eu vou e... Tô arrependida, só isso? Não. Isso é contar a história. Contar a história. Olha a diferença. Contar a história é você chegar e falar: menina, lá em 1900 lá faz bolinha, eu namorei com um rapaz, aí eu não me preveni, tu não sabe o que aconteceu, eu engravidei. E eu não podia engravidar naquela época, eu estava fazendo faculdade, eu estava no auge da minha juventude e abortei, fiz aborto. Isso não é arrependimento. Isso é contar a história. Como é que seria esse arrependimento? Quem pode me passar isso? Por quê? Porque uma coisa nós aprendemos que mapa é mapa, território é território, né? Então o que acontece? Eu posso interpretar as coisas de uma forma, mas se nós conseguirmos colocar o mais esclarecido possível, eu acho que vai ajudar muito mais. Vamos lá. Primeiramente você tem que entender, como eu expliquei, o que é pecado, o que é iniquidade e o que é transgressão. Por muitas vezes os nossos erros, eles vão repercutir na vida da nossa geração. Então, tem que ter um arrependimento verdadeiro. Arrependimento de que eu errei, eu matei, eu exterminei. O que eu fiz, né? O que eu fiz. Tem que trazer a dor na alma. Então, se eu apresento essa minha dor a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar? Sim, toda certeza. A Bíblia fala que você precisa confessar. Preciso confessar. Você precisa confessar seu pecado. Em todos os... Quando Jesus veio à Terra, ele via... Vou dar um exemplo. O paralítico. Jesus falava, o que
tu queres que eu te faça. Você acha que Jesus não sabia? O cego. Você acha que Jesus não sabia? Ele quer Deus, quando ele criou, no princípio do mundo, criou Adão e Eva, ele criou para ter um relacionamento com ele. Nós fomos criados para ser seres relacionáveis. Nós precisamos nos relacionar um com o outro e com Deus. Então Deus quer que falemos com Ele e que nos confessemos com alguém, pode ser um amigo, pode ser um líder espiritual. Palavra, né? Por quê? A Bíblia nos ensina que o que é ligado no céu também é ligado na terra. O que é desligado no céu também é desligado na terra. Como eu expliquei, quando uma mulher, no período da ignorância, mediante as circunstâncias, ela cometeu um aborto, ela abriu uma porta para o mundo das trevas tocar na vida dela, na vida da genealogia dela, da geração dela. Ela abriu essa porta. Então essa porta foi aberta, aqui da terra para o mundo das trevas. Essa porta precisa ser fechada. Ela precisa confessar arrependimento verdadeiro, confessar isso para alguém e pedir para um líder espiritual orar por ela. Para desligar essa porta que ela abriu no mundo espiritual. Uma autoridade. Uma autoridade, entendeu? E que venha fechando essa porta que ela abriu no mundo das trevas e que essa autoridade espiritual venha trazer de novo essa mulher para o mundo da luz, ligando as boas intenções dela futura no mundo da luz, desligando essa porta que ela abriu. Sem contar que com isso, ela realinha a vida dela no mundo espiritual, né, diante de Deus, mas também acaba muito com sérios outros problemas naturais que são ansiedade, Exato. depressão, síndrome do pânico, que é muito ocasionada exatamente. na maioria das vezes elas começam com dores naturais, mas que tem um fundamento assim espiritual. Em ambos os casos, tanto no aborto espontâneo quanto no aborto intencional, na intenção mesmo de retirar, acontecem essas dores emocionais. Ela vai carregar essas dores emocionais. É inevitável que ela não carregue, né? Muito, muito. E nas dores emocionais, quando se trata do aborto espontâneo, do aborto natural, né, que a mãezinha sonhou tanto, que a mãezinha desejou tanto o bebê, essa mãe ela precisa considerar esse bebê, trazer ele para a família. Exato. Opa, ele não... Mas Marilene, como é que eu vou fazer isso? Ele morreu, eu não sabia se era menino ou se era menina. E agora não, né? Agora, com poucos meses já dá para identificar. Mas antigamente não dava. E aí a mãe fica carregando dentro de si aquela... Ai, será que era menino, se era menina? O que, na verdade, o que você precisa fazer? É trazer esse bebê, aceitar ele, falar sobre ele com a família, falar com o irmão, antes de você, o filho agora tem 30 anos, antes de você, eu perdi um bebê. Eu perdi um bebê, não sei se era menino, não sei se era menina, mas era alguém que foi alguém muito especial para mim, foi alguém muito especial. Falar nisso, trazer à tona, porque isso ajuda a curar. Mais uma vez, você falando, é o relacionamento. Precisa ser falado, precisa ser declarado, precisa se conversar. As pessoas, ele foi feito através de palavras declaradas, né? Sim. Como é que Deus fez o mundo? Haja, declarou. Então a gente precisa declarar também. Não só as coisas boas que a gente faz, mas principalmente os erros, declarar, pedir perdão, confessar. Sabe o que eu descobri? Que tem algumas mãezinhas que, mesmo com aborto espontâneo, elas têm vergonha de comentar. Porque exatamente por causa dessa acusação que ela tem dentro de si de que eu fui incapaz de conseguir segurar o bebê. É compreensível, sentimento de culpa. Então, ela, para camuflar isso, o inconsciente faz o quê? Guarda, não vamos falar sobre isso. Não vamos tocar nesse assunto. O inconsciente sabota a gente o tempo todo. Quando na verdade, para sarar essa dor, é o contrário, precisa ser falado, né? Vamos falar, teve o bebezinho, foi um aborto espontâneo, fala com isso. Às vezes nem com o esposo. Sim. Eu fiquei assim, impactada, porque esse assunto ele vai muito além daquilo que a gente imagina. Sim. Porque tem mulheres que o esposo não sabe que ela teve um aborto espontâneo. Às vezes nem ela sabe. Sim. Às vezes ela colocou uma placa de sangue, né, num período da vida pra fora, e nem ela sabe que aquilo foi um aborto espontâneo. Eu conversei com uma senhora que ela disse que ela ficou grávida
E quando ela descobriu que ela fez os exames e que ela abortou, ela não teve coragem de contar para o esposo. Mas que doía dentro dela. Porque o marido não sabia também, né? E aí doía dentro dela o fato dela ter vivido esse aborto. Então, quer dizer, ela traz a dor do aborto, ela traz a dor do segredo e isso desencadeia no emocional dela muitas outras coisas. Imagina, no relacionamento. Mari, para você ter uma ideia, de tanto que Deus quer que a gente se relacione, o espírito que Deus soprou na Vanessa, ele veio com algumas características que não veio no meu. É como um computador, vamos lá. Eu compro um Intel, você compra um da Apple e Vanessa compra um HP. As máquinas são diferentes. Por que Deus nos fez para ser seres relacionáveis? Queria ser da Apple. É chique essa menina. Na próxima. Na próxima dá um Apple pra ela também, amiga. Então, o que a Vanessa tem, eu não tenho. O que eu não tenho, você não tem. E quando a gente junta isso, o que há de bonito em você, o que há de lindo dentro dela e o que há de belo dentro de mim, isso se junta, se torna uma potência. Sim. Porque quando nós nos relacionamos, a gente troca experiências e isso só nos enobrece, entendeu? E nós fomos criados para isso. O projeto de Deus foi esse. E dentro de casa, às vezes as esposas não se abrem com os esposos. Existem muitos casos de mulheres que sofreram abuso, até está em alta, está falando muito de ontem para hoje, da moça que foi estuprada e o estupro deu como culposo. Culposo não há intenção. Não há intenção de estuprar isso. É um absurdo. Precisa se falar o que essa moça... E por muitas vezes mulheres com esse tipo de agressão, elas se calam. Porque tem vergonha. Sim. Eu fui violentada, eu fui estuprada. A gente até fugiu um pouquinho do tema, mas só para abranger isso, precisa haver comunicação. Exato. Falar, expor, para que haja uma harmonia melhor entre as pessoas. Exato. Isso saradores, né? Com certeza. Isso saradores. Olha a diferença. Uma certa vez, eu estava muito angustiada, cheguei com uma amiga e comecei a contar para ela. E aí sentei com ela, nós paramos em pé num determinado lugar e começamos a falar. E eu chorei. Chora na rua. A louca chorando. Aí chorei, contei pra ela o que estava acontecendo comigo. Tipo, 20 minutos depois, nós estávamos rindo, horrores. Aí eu falei pra ela assim, ué, mas eu não estava chorando? Aí ela falou pra mim assim, era só porque você precisava falar. Pôr pra fora. Amiga, você precisa falar. Encontre uma amiga, fale pra ela. Encontre alguém. Aqui, né? Eu, tu, ela. Ou será que é tu, ela e eu? Não, eu acho que é eu, tu e ela. Eu acho que é ela, tu e eu. Não sei. Ordem. Não sei, pode ser. O importante é que você encontre alguém. Encontre alguém, encontre um líder espiritual, encontre alguém que vai te dar uma orientação. Se arrependa, precisou de se arrepender, se arrependa. Se perdeu alguém, viva o luto. O luto é para ser vivido. Sim. Luto não é para ser escondido dentro de uma caixinha. Luto é para ser vivido. Perdeu alguém, é para sofrer, sofre. Porque se você sofrer no tempo certo, a cura chega. Se nós ficarmos vivendo um luto pela metade, não posso isso sofrer. Interrompe um processo. Não posso sofrer. O processo precisa passar. Na verdade, precisamos Sim. sofrer. É um momento de dor, viva um momento de dor. Porque a dor chega, mas a cura no tempo certo, ela vai chegar também. Exato. Devagarzinho. Deus é muito lindo, né? Ele vai cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma, cuidando da nossa mente, cuidando do nosso espírito e vai alinhando tudo. Por que tem mulheres que perdeu o filho, mas consegue seguir a vida? Porque aprendeu que no luto ela conseguiu ali captar uma esperança. Ou não acabou aqui. Exato. A vida continua após não acabou luto, aqui. Né? Isso não acabou aqui. Tenho expectativas de outras coisas. E quando eu não podia gerar e eu pensava, meu mundo acabou aqui. Meu mundo acabou aqui. Eu vendo todo mundo grávida, todo mundo passava grávida perto de mim. E eu falava, sabe se não de grávida. Meu Deus do céu, mas agora eu acho engraçado, mas na verdade eu chorava. Eu lembro que nos dias das mães eu entrava dentro do quarto e não falava com ninguém.
Meu marido ficava assim, sem saber o que fazer, Inconsolável. porque eu não queria viver aquela dor. E a mãe que perde um filho, muitas vezes ela está vivendo uma dor tão grande em que ela se enclausura. Mulheres que perderam filho desde o bebê, filhos grandes, luto é luto. E aí perdeu os filhos e não conseguem ter uma vida com outras pessoas porque o tempo todo às vezes se cobra. Será que eu não fui uma boa mãe? Porque eu, né? Será que eu não fui, capaz de gerar uma criança por isso que Deus não permitiu que ele nascesse porque eu não seria uma boa mãe? Aí não faz o menor sentido, né? Deus não se cobre dessa forma, né? Criança, não. Não A se ordem cobre. natural das coisas é os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. Mas o que acontece? Na verdade, a autocobrança, ela começa a criar vários gatilhos, Sim, né? claro. E na maioria das vezes, gatilhos negativos. Mari, eu aprendi, pra mim isso cura, tá? A Vanessa explicou pra gente que existe a diferença do corpo, que é essa casca aqui, a alma e o espírito. Na alma é onde a gente carrega todas as emoções. O espírito somos quem somos. É aquilo que Deus soprou para que houvesse a essência. É a persona. A Marcela. Sim. Essas mãezinhas, A Marilene, a Vanessa, essas mãezinhas que elas sofreram um aborto espontâneo, elas não causaram isso. Hoje nós três estamos aqui no centro. Quando a gente acabar, daqui a pouco a gente vai tomar um café. Com certeza. E vamos para onde? Para nossa casa. Vamos para nossa casa. Então, para deixar claro para essas mãezinhas que perderam seus bebezinhos, os bebezinhos delas voltaram para a origem. De onde? Para origem. Tá lá. Eles não... O espírito não morreu, só a casquinha. Essa nossa casquinha aqui, uma hora ela vai embora. Sim. Eu espero ficar até os 45 do segundo tempo, né? Mas essa casquinha ela vai embora. E o que vai ficar é o espírito, a essência. Então, para essas mãezinhas entenderem, o bebezinho delas não morreu. A casquinha ficou, mas o espírito voltou para casa. Continua lá em cima. Da onde Voltou ele pra saiu, Deus, né? voltou para a essência dele, para o lugar de morada. E um dia todos nós vamos voltar para nossa casa. Exatamente. Pro lugar, pro endereço De origem. final. De origem. Endereço de origem. Endereço de origem. Nosso endereço de Sim. origem. Exato. Né? Isso aí. Mais alguma coisa, amiga? Então, né? Eu acho que por hoje eu, tu e ela fica por Encerramos aqui. por aqui. Eu quero dizer pra vocês, se esse vídeo fez sentido pra você, se você lembrou de alguém ou se você mesmo passou por alguma situação que a gente mencionou nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, tá? E porque muitas pessoas não têm informação e se cobram e sofrem, né? E como nós explicamos aqui, tudo tem um fundamento, né? E tudo tem um conserto, né? Então, compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Leve essa mensagem ao máximo de pessoas possível. E Fechamos. fim! Beijo pra todo mundo. Tchau! Fechamos. De agora tu acabou, né? Gente, no começo eu fiquei muito nervosa, então eu não falei Carol Porta. Mais, eu Carol quero que Porta. deixe muito Gente, eu só. até esqueci que a Kate estava ali. E eu esqueci. Que eu falei